pessoal que defende cada vez mais impostos não é um pessoal de agora. Sempre existiu. Não à Exato. toa a gente está no Brasil que a gente está hoje. Esse é o primeiro ponto. Se a culpa do governo atual, eu digo que não. Porque o sistema o desenho do Estado brasileiro é uma construção de décadas. Então, por exemplo, hoje, por que a Petrobras é uma empresa estatal? Por quê? Porque Getúlio Vargas quis em 1954. O Congresso, na época, queria que fosse privatizado. Só que o presidente da época, né? Que canetou, passou por cima um trabalho político e petróleo é nosso, estratégico, todas aquelas coisas. E pronto, a gente tem uma empresa enorme estatal até hoje. Pô, o que o Léo falou de todos os subsídios que as indústrias buscam e que as empresas buscam, todos os benefícios, como que isso começou? Através de uma política de substituição de importações da década de 50, também coincidentemente da época do Getúlio Vargas, que mirava uma criação de uma indústria interna, criando barreiras de entrada para o comércio internacional. Então, uma indústria sobretudo química e de algumas outras áreas, e a consequência é que essas políticas foram se perpetuando ao longo do tempo. O que era para ser temporário no Estado raramente vira permanente muito rapidamente. E até hoje a gente tem esses problemas que geram caos tributário gigantesco no país. Agora, no começo, até meados da década de 90, governo FHC, o tamanho do Estado brasileiro equivalia a 23% do PIB. Hoje está em 32%. Então avançou muito ao longo dos últimos anos. Muitos gastos avançaram. Mas é importante falar da quantidade de gastos. Eu, Daniel, defendo que a gente tenha um Estado mais leve, mais parecido com o que era uma estrutura dali da década de 90 do governo FHC, de 23% do PIB, que é a média de outros países comparáveis, como México, Chile, por aí vai, né? A gente está muito avançado, a gente avançou muito em gastos, mas a gente tem que avançar num segundo grau de sofisticação dessa discussão, né? Um segundo grau de profundidade, que é a qualidade do gasto, né? Então, é muito importante falar de reforma tributária no Brasil, é uma discussão eterna, mas um passo anterior, no meu ponto de vista, é uma reforma administrativa. O que é uma reforma administrativa? É uma reforma que olha recursos humanos, que olha funcionário público. Por que isso é importante? Porque se você pegar o orçamento de qualquer ente estatal, seja autarquia, secretaria, ministério, enfim, you name it, se você pegar qualquer órgão de Estado e puxar os gastos, 80% via de regra vai ser a somatória de folha e aposentadoria. Tanto que tem um estudo do IPEA, de alguns anos atrás, que 1/3 da desigualdade social do Brasil, que é o que o pessoal que quer mais imposto quer combater, em teoria, né? A desigualdade, não a pobreza, que já é um primeiro erro, mas 1/3 da desigualdade social do Brasil, da concentração de renda do Brasil, é gerado pelo Estado. Muito por conta das carreiras públicas, muito por conta de má alocação de recursos em diversas áreas. Eu não estou falando tanto aqui do professor, do policial, estou falando das elites, do funcionalismo, estou falando da burocracia infinita. E o que é essa reforma administrativa? É contratar melhor funcionário público, fazer carreiras mais simplificadas, que saiba distinguir o que é uma atividade de Estado e o que é uma atividade de governo, para que nem todo mundo tenha a sua garantia de nunca poder ser demitido, porque hoje nenhum funcionário público de direito consegue ser demitido, que esses funcionários sejam avaliados e progridam na carreira por resultado e não por tempo. Dessa maneira, gerindo folha. Então, se a gente conseguir fazer isso, a gente gera uma margem de segurança para fazer uma reforma tributária, e ali, se essas duas avançarem, o Brasil, em pouco tempo, em questão de 10, 15 anos, passa a se tornar muito mais com cara de Austrália do que de Argentina. Então eu acredito muito que essa é a missão da nossa geração na política, é tocar essas duas reformas e também outras prioridades que cada um vai dando para a saúde, para a educação, como é o meu caso, e por aí vai. E só para adicionar, que o Daniel falou bem aí do Fernando Henrique, o que acontece no Brasil? É um fenômeno chamado constitucionalização das boas intenções. Então, o que acontece? Sempre que tem alguém uma boa intenção, fala, esse gasto é importante. O que a gente faz? Bota na Constituição. Esse gasto aqui, saneamento, é importante, põe na Constituição. Esse gasto em infraestrutura é importante, põe na Constituição. O resultado é que 90% do orçamento brasileiro é rígido. Você não consegue mexer, porque está na Constituição. E você, para mexer, você precisa fazer uma PEC, né? Proposta de emenda complementar, exatamente. Aí você precisa de 2/3 de votação lá. É muito mais difícil. Então, o que acontece? Você tem 90% do gasto rígido, que é folha de pagamento, essas coisas e tal. E daí, quando vem uma crise, o que você faz? Você tem que reduzir, né? Mas você não consegue, porque 90% está rígido.
né? E a arrecadação, ela é em cima da atividade econômica, porque o imposto brasileiro é muito sobre consumo. Então, se cai a atividade econômica, você arrecada menos. Então, o que acontece? Você vai ter um déficit grande, você vai aumentar a sua dívida. E aí você vai ter que reduzir só nos 10%. O que é os 10%? Investimentos, né? Que não está na Constituição. Então, investimento em infraestrutura, essas coisas. E daí, esse é o problema do Brasil também. Tá tudo engessado. Por quê? Porque as pessoas têm lá as boas intenções delas e esquecem dos efeitos colaterais dessas coisas. Então, esse é o problema. A gente tem que mexer também na Constituição, que é extremamente engessada.